Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlogger do Conde Lupe de la Villanueva. Uma das questões que me chama a atenção no debate entre um tradicionalista católico e um liberal é que quando os liberais são confrontados a certas questões de natureza sociológica ou histórica que são bastante inconvenientes a essa ideologia, a primeira coisa que o liberal faz é te estigmatizar como se fosse um reacionário, um anacrônico ou então uma pessoa obscurantista, mesmo que, naturalmente, certos conceitos não sejam refutados. Então veja, por exemplo, a posição deste indivíduo aí do Instituto Liberal, o senhor Lucas Berlanza, que escreveu um texto chamado Nem Comunismo, Nem Sharia, Nem Estado Católico e blá blá blá. Claro, tem que ser o Estado laico, tem que se impor a doutrinazinha pessoal dele. Ou então, como já comentei aqui em outros vídeos, uma experiência que eu tive em debater justamente com um sujeito do Instituto Liberal. Ele ficou tão puto, mas tão puto, que ele saiu e me viu como se eu fosse uma espécie de um radical islâmico da milícia talibã. Como se eu quisesse explodir o auditório pelo fato de que as civilizações, entre as quais a civilização do Ocidente e o Brasil, foram moldados e consolidados por uma formação católica, por uma mentalidade e por uma cultura católica. E ao falar isso, muitos liberais ficaram escandalizados. Parece-me muitas vezes que esses conservadores liberais, que vivem em shopping centers, que vivem em condomínios fechados, pensando em livre concorrência, pensando em sociedades prósperas. O Brasil é um país atrasado. Tem até um principesco aí que fala isso. O Brasil é um país atrasado. O Brasil, para ser avançado, para ser lindo, maravilhoso, tem que, sei lá, derrubar as casas de 100, 200 anos atrás e colocar um bocado de shopping center no lugar para gerar emprego, para gerar renda, para encher o cu de dinheiro de todo mundo. Enfim, esse tipo de discurso. Contudo, o que me parece é que quando esses liberais conservadores se utilizam dessa perspectiva cristã católica, na verdade é só para instrumentalização política, porque na prática o resultado é nulo. Não há nada dentro da doutrina liberal, seja apregoada pelos Berlanzas, pelos Rodrigo Constantinos da vida, que realmente promova a restauração de uma sociedade cristã e, em particular, de uma sociedade católica. Muito pelo contrário. A doutrina liberal, que está vingando em certos partidos políticos, que está vingando num certo discurso direitista, americanista e tudo, é um discurso que, não me entender, completamente anti-Brasil. Vá numa favela, vá num subúrbio, vá, por exemplo, numa cidade do interior. Pode ser na cidade interior do Pará, pode ser também numa cidade interior de Minas Gerais, até mesmo do interior do Rio Grande do Sul. Existe uma mentalidade que é totalmente diferente daquilo que os conservadores alegam preservar. E isso me recorda muito o filósofo espanhol Miguel Ayuso, que numa entrevista, um sujeito estava falando que os partidos europeus de direita são partidos que são direitistas, mas não são conservadores. E Miguel Ayuso respondeu: todos os partidos conservadores, de fato, são conservantistas da Revolução Liberal. E isso é verdade, porque, no final das contas, o esquema central é o liberalismo. E dentro da perspectiva liberal, na sua cosmovisão, na sua estrutura teológica, porque o liberal acha que não tem uma teologia. Porque quando você fala de uma sociedade cujos princípios é o Estado laico, e, portanto, se existe um Estado laico, um Estado que não tem confissão religiosa, ou que não tem um princípio religioso inspirador, na prática é um Estado completamente naturalista. Por outro lado, nós percebemos que o liberal escamoteia a sua tendência de um ceticismo prático sob a aparência de uma certa pluralidade ou um certo indiferentismo. O que isso significa na prática? Significa na prática que o Estado liberal é o Estado dos sofistas. É o governo onde as sociedades políticas partem de sofismas retóricos. Porque se não existe um princípio
de objetividade no plano tanto da lei natural como também da lei divina, o que resta são meramente opiniões. Não existe margem para uma verdade objetiva no âmbito da política. Existe margem para uma instrumentalização retórica e, contanto que essa instrumentalização retórica possa convencer o maior número de pessoas, uma vez que se permite essa persuasão, veja, porque quando nós falamos de persuasão aqui, claro, você pode usar um argumento para o convencimento de certas pessoas, só que o problema é que o mero convencimento em si não quer dizer que as coisas sejam verdadeiras. Então é preciso que a sociedade estabeleça parâmetros absolutos de verdade, de bem, de belo e de religião, sob pena justamente de que essa sociedade será a sociedade dos demagogos, como será a sociedade dos grupos de pressão, como é hoje. A democracia liberal esconde uma oligarquia, que eu poderia até citar o próprio Ailson, uma criptocracia. O que é uma criptocracia? É um governo oculto. Um governo que, sob a aparência de uma legitimidade popular, na prática não tem legitimidade alguma. Eu pergunto para você uma coisa. Os brasileiros votam. A maioria esmagadora dos brasileiros não sabe por que vota. Vai votar porque, senão, terá a restrição de certos direitos e é forçado a sair de casa, quando na verdade no domingo muitos deles querem beber uma cerveja, querem bater papo furado, falar de futebol, comer churrasquinho, etc. Então nós percebemos que a política propriamente dita é um governo de minorias. Governos oligárquicos propriamente ditos. E nós temos que entender que existem dois sentidos dessa palavra oligarquia. Existe o aspecto da oligarquia enquanto o governo de poucos, e existe a oligarquia no sentido de um governo autocrático, um governo que só governa em razão de si mesmo. E hoje em dia a democracia brasileira é isso. Como talvez não é muito diferente da democracia americana, das democracias europeias. Quem financia toda essa galera? Quem é que dá dinheiro para que massas inteiras votem em pessoas? Através dos mecanismos de propaganda, dos mecanismos de persuasão psicológica, os mecanismos de manipulação de massa. Aí eu pergunto para vocês, será que a democracia funciona? E em particular a democracia liberal? E observem que, quando nós percebemos essa discussão, Trump, Bush, Obama, etc., enfim, essas dinâmicas, nós temos que pensar onde é que está o poder oculto. Não o poder que é aparente, mas o poder que sustenta toda essa estrutura. Ou vocês acham que nos Estados Unidos o que decide é mesmo o povo americano? Ou então o povo brasileiro? Não, são os grupos de pressão, grupos minoritários, lobbies políticos que obrigam ou pressionam ou se legitimam através de maiorias amorfas, maioria de indivíduos que na verdade não são mais pessoas que têm suas raízes, pessoas que não têm mais suas tradições, pessoas que não têm mais vínculos orgânicos dentro de um sentido comunitário, né? Simplesmente massas anônimas, massas em que as pessoas não se conhecem, nem a vizinhança se conhece entre si, e essas pessoas votam num todo cujo poder mal sabem e mal concebem. Então nós percebemos que dentro da democracia liberal há um distanciamento entre os governantes e os governados. E quando nós, digamos, tradicionalistas, observamos que a democracia liberal pode ser muito mais tirânica do que um regime em muitos aspectos, porque, vamos voltar, sei lá, Portugal no século XVI, ou XVII, ou Espanha, ou Espanhas, como se chamava. Um rei espanhol, um rei português, não tinha 1/1000 do poder de um presidente da República de uma democracia liberal. Primeiro, que ele não tinha exército. Segundo, ele não poderia legislar sobre qualquer coisa de uma forma unitária. Na verdade, a posição monárquica é uma posição muito mais arbitral do que propriamente criadora de leis. Porque quem criava a lei propriamente dita dentro da sociedade, tanto do medievo como da sociedade antiga, o regime é o costume. E esses costumes são absorvidos através dos organismos autônomos que existem entre si. A corporação, a comunidade, o município, o fuero e etc. Então essas associações comunitaristas, que eram muito fortes, que eram muito vinculadas, aproximavam de alguma forma o súdito dos poderes constituídos. E o rei só em último caso de fato arbitrava. Obviamente que nós temos um fenômeno de
concentração do poder do rei, de centralização, mas esse fenômeno é muito mais uma mistificação do que uma realidade, porque até mesmo no século XVI e XVII, os elementos autonomistas acabavam se preservando, porque não havia o conceito moderno da burocracia, o conceito moderno da racionalização, da impessoalização, que é a tônica do Estado liberal. Porque, na verdade, as pessoas sabiam quais autoridades, de fato, a recorrer. Uma autoridade municipal, um alcaide, um vereador, que eram chamados, inclusive, republicanos, porque quando nós compreendemos a palavra república no sentido do antigo regime, a república nada mais do que a comuna, do que o fuero. Então, por exemplo, inclusive nos documentos portugueses do século XVI e XVII, você tem as repúblicas do Império Português. Mas por que repúblicas? Como? República? República não tem monarquia? Não, mas no conceito deles, república é o quê? São associações comunitárias, são os conselhos, são as freguesias, e que se relacionavam entre si e tinham seus costumes próprios. E a regulamentação municipal muitas vezes tinha mais força do que a regulamentação própria do monarca e do rei. E vem o Estado liberal que implanta uma Constituição, e essa Constituição sobrepõe os costumes, sobrepõe os valores da religião. Quando eu falei aqui que a Constituição de 1088 vale mais do que os 10 mandamentos, vale mais do que toda uma tradição católica que constituiu o país moralmente, isso é de uma bizarrice, de uma tirania brutal. E não é por acaso que hoje em dia o judiciário, agora eu não sei se foi o Conselho Nacional de Justiça ou então o STF, os deusinhos juízes da democracia liberal, naturalmente, democracia laica, que coisa, democracia progressista, em que todo mundo tem liberdade. Esse pessoalzinho aí que se julga deusinho acabou agora de legalizar o poliamor. Ou seja, o cara que pega uma mulher e leva pra cama, e leva outra e todo mundo faz uma orgia na cama, agora é família. E isso contrasta não somente com a tradição, contrasta com a lei natural, contrasta com a lei divina, contrasta com a cultura do país que é cristão, ou pelo menos ainda é cristão, pelo menos em alguns pontos, pelo menos nós somos monogâmicos, nós não casamos com 2 mulheres, nós não somos muçulmanos para fazer isso. E observem que, pelo menos, os islâmicos, quando se casam com 2 ou 3 mulheres, eles têm algum princípio religioso todos disso, pelo menos eles têm um princípio disciplinador. Nem na democracia liberal há essa disciplina. Pelo contrário, o elemento central de alguém casar com 2 mulheres, 3 mulheres, 4 mulheres, ou 2 mulheres e 3 homens, enfim, fazer uma orgia, é simplesmente o prazer, é simplesmente a afeição. Que coisa linda, maravilhosa. O negócio mesmo é relaxar e gozar. Esse é o princípio da democracia liberal, porra. E detalhe, toda essa argumentação que os liberais fazem do sistema de freios e contrapesos dentro da legalidade estatal, ora, mas quem é que fundamenta a própria legalidade estatal senão o próprio Estado? De cima para baixo. Quer dizer que de cima para baixo ele se autoimpõe em certos limites. Só que o problema desse conceito é que não há nenhuma sobreposição da sociedade, do ponto de vista político, que possa ser eficaz no sentido da tentativa de maior expansão estatal. Nem mesmo a economia liberal, nem mesmo a economia privada tem esse poder. E vou falar por uma razão muito simples, porque a própria sociedade é atomizada. A sociedade não tem mais aqueles laços de solidariedade orgânicos que existiam no mundo medieval, no mundo do antigo regime, ou seja, uma concepção solidária de famílias, solidárias de corporações, etc. Não existe mais isso. O que existe é uma cultura do interesse. Se eu não tenho nenhum interesse em fazer relação com meu vizinho, que ele se foda e dane-se. Como é que essa sociedade atomizada, de formas associativas das mais díspares, inclusive conflituosas entre si, vai contrapor um poder centralizado como o do Estado moderno? Eu sei que o senhor Rodrigo Constantino, eu sei que o Lucas Berlanzi, toda essa galerinha não vão responder isso. E não vão responder porque falta uma dimensão, muitas vezes histórica, uma dimensão antropológica, para realmente entender esse processo de transição que existe entre a sociedade tradicional e a sociedade capitalista. E também a sociedade do Estado moderno. Então, meus amigos, eu queria apenas explanar aqui, falar sobre essa tolerância que os liberais têm. Eles são tão tolerantes conosco que quando nós temos algum tipo de divergência, eles são capazes de se alinhar até com o pensamento socialista contra nós. E aí mostra que o conservadorismo, já parafraseando de novo Miguel Ayuso, é o conservatismo da revolução. É uma revolução liberal que se estabiliza enquanto estrutura de poder contra a outra revolução, que é mais radical, por assim dizer. Mas quando
esses revolucionários acabam sendo questionados por uma pessoa que, digamos assim, seja mais reacionária que as suas respectivas causas. Esses revolucionários se unem entre si contra a tradição. Então, meus amigos, um grande abraço.